Seja muito bem-vindo a mais uma vídeo meditação. Antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, eu quero dizer a você que eu estou muito feliz por você ter esse contato agora com a Palavra de Deus. Nem que seja um vídeo por semana já é uma diferença. Você que tem essa dificuldade de ler, você sempre quis ler, entender a Bíblia e não podia, agora você pode. Já é um avanço. Mais à frente, creio eu que o Senhor vai estar levantando outras pessoas para me ajudar nesse trabalho. Então esteja em oração para Deus tocar os corações, né? E para você que está nos assistindo aí, sempre tem alguém, quando eu coloco os vídeos, que vai lá e bota um dedinho para baixo. Eu quero dizer para você que eu estou orando por você, que Deus quebrante seu coração, né? Jesus te ama e que você possa viver no amor de Deus verdadeiramente. Isso que você faz me motiva. Muito obrigado, eu te agradeço, porque a palavra de Deus diz que se vocês são perseguidos pelo nome de Jesus, felizes são vocês, porque o Espírito de Deus habita em vocês. Então você me faz ter certeza que sou filho legítimo, que estou fazendo a coisa certa. Muito obrigado, que Deus esteja te abençoando. E para você que é membro da nossa igreja, pelo qual esse vídeo dá sentido a esse vídeo, é só por isso que esse vídeo está fazendo. Eu não tenho pretensão nenhuma de ganhar like, eu não tenho pretensão nenhuma de ganhar fama, de ser youtuber. Esse vídeo, como eu já disse nos vídeos anteriores, ele tem um só objetivo: é que pessoas com dificuldade de leitura, algumas pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, podem estar tendo uma meditação, entrando em contato com a palavra de Deus. E vamos nessa. Nós já falamos de Jó, nós já falamos de Davi, e a nossa meditação hoje é sobre a vida de Pedro. Sim, o apóstolo Pedro, aquele que andou com Jesus, aquele que é bem conhecido por todos nós. O versículo de hoje é Lucas 18, 28. E eu vou dar uma simplificada, tentando ao máximo tirar palavras complicadas para que você consiga decorar. Hoje o método que eu tenho para apresentar a você é você falar como se fosse as suas palavras, né? Como se fosse algo pessoal e não como se a gente estivesse lendo, né? E Pedro disse, né? Pedro disse. Então seja bem enfático quando você dizer, porque é mais fácil de ficar gravado na tua memória. E Pedro disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Então vamos lá? Pedro disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Meio que use da interpretação como se como se isso fosse uma fala de teatro num papel que você está interpretando. Imagine que você está fazendo uma novela e essa é a sua única fala naquela novela. Então fale como se as palavras fossem suas. E Pedro disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Esse versículo é Lucas 18, 28. É muito simples, é pequeno, e nós vamos repetir algumas vezes. Vamos dividir aí em partes. E Pedro disse, né, a primeira parte. Lembre de Pedro. E Pedro disse, né? O que que Pedro foi fazer? Ele disse. E Pedro disse. O que ele disse? Nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Agora fale como se você fosse Pedro. E Pedro disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Entendeu? Fale como se fosse você. Isso vai ajudar essa mensagem, esse versículo de Lucas 18, 28 ficar gravado na sua mente, no seu coração. Então vamos lá, mais uma vez. Lucas 18, 28. E Pedro disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Certo? E é legal a história de Pedro, porque Pedro é um personagem que nos leva a pensar na nossa vida, né? De quem nós somos. Pedro retrata aí uma pessoa comum,
onde muitos conseguem se ver na sua história. Pedro era impulsivo e inconstante. Ainda assim, ele tinha muitas qualidades. Pedro sempre teve acertos e erros durante a sua caminhada com Jesus. A gente sabe que Pedro era pescador, que Jesus o encontrou enquanto ele estava ali no seu trabalho pescando, e Jesus disse que ele deveria abandonar a pesca para se tornar pescador de homens, e Pedro fez. Ele não relutou em fazer para seguir Jesus. E a gente vê que João Batista, ele dá testemunho de Jesus, falando que Jesus é aquele que haveria de vir depois dele, né? João Batista, ele veio para abrir o caminho do Senhor, e alguns os seguiram, como André, Tiago, João, Felipe e alguns outros durante o chamado dos discípulos. Pedro foi um dos primeiros. Pedro era um dos amigos mais íntimos de Jesus, ao lado dos irmãos Tiago e João. Ele sempre estava ali nas cenas importantes. Pedro fez grandes declarações acerca de Jesus, inclusive exclamando que Jesus era sim o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele sempre estava ali. Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, ele pediu para que o Senhor chamasse, ele fosse andando. Ele conseguiu dar alguns passos, mas ele acabou afundando quando ele percebeu a fúria do mar e da tempestade. Pedro estava no Monte da Transfiguração, que foi quando Jesus subiu ao monte, e ali ele teve a sua forma de glória, e ali apareceram diante dele Elias e Moisés, e Pedro estava lá o acompanhando. Pedro estava em alguns momentos fundamentais, como Getsêmani, quando Jesus foi preso. Ele mesmo desembanhou uma espada e cortou a orelha de Malco. Então a gente vê que Pedro, ele era íntimo de Jesus. Jesus tinha 12, mas dentro desses 12, Jesus tinha pessoas mais próximas dele. Pedro era uma delas. Será que você é uma das pessoas que são próximas de Jesus? Pense nisso. Será que você tem buscado Jesus como Pedro buscou, ao ponto de se tornar íntimo dele? Nós vemos na história de Pedro que ele sempre estava tirando dúvidas acerca dos ensinamentos de Jesus. Você tem buscado tirar as dúvidas que você tem a respeito das Escrituras, de modo que a sua convicção esteja cada vez mais alicerçada, mais fundamentada, que você entenda mais a palavra de Deus? Qual tem sido a sua postura diante do reino de Deus e da palavra de Deus? Pense nessas coisas. Mas, voltando para o nosso versículo, o versículo, Pedro está dizendo que ele deixou tudo o que ele tinha para servir a Cristo, para segui-lo, e seguiu até a morte. E eu pergunto de você: você deixou tudo que tinha para seguir Jesus? Você esvaziou a sua bagagem? Você esqueceu das coisas que passaram e está prosseguindo para o alvo? Reflita sobre isso. Deus te quer por completo. Deus exige que você carregue sua cruz e siga-o. Deus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E você já parou para pensar o que é negar a si mesmo? Você já parou para pensar o que significa tomar a sua cruz e seguir Jesus? Se é difícil para você imaginar isso, apenas observe a vida de Pedro e a vida dos outros discípulos de Jesus, que deixaram famílias, deixaram trabalho, deixaram tudo para seguir Jesus e seguir até a morte. Eles deixaram até o seu próprio eu, o seu ego, aquilo que eles eram ou poderiam ser,
Lembre que não só Pedro tinha uma profissão, um ofício. Pedro era pescador, outros também tinham as suas vidas e acabaram deixando tudo. A gente vê nas Escrituras que Jesus fala que aquele que uma vez põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. E esse é o problema de muitos de nós. A gente põe a mão no arado, mas a gente está sempre preocupado com a vida ainda que nós tínhamos. Mas eu quero que você saiba que Jesus ele tem tudo o que você precisa para viver bem nesta vida, uma vida digna aos olhos de Deus. Isso é viver bem. Viver bem não é ter as maiores riquezas, os maiores prazeres, mas ter uma vida digna diante de Deus. E Deus é o único que pode te dar a vida eterna. Portanto, vale muito a pena você negar a si mesmo. Essa pessoa que você vai ter que acabar deixando de lado para fazer as vontades do Senhor. Outrora, ou seja, antigamente você era escravo do pecado, porque vivia pecando, e todo aquele que peca é escravo do pecado. Mas hoje, nessa nova vida com Cristo, vocês são escravos de Cristo. Ele é o Senhor de vocês. Se você congrega em uma igreja, saiba, você é o corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça. Então, o que tem na sua vida que você ainda não deixou para trás? O que tem na sua vida que você ainda carrega consigo? O que te impede de seguir Jesus verdadeiramente, de forma completa? Havia um jovem rico na Bíblia e ele era uma boa pessoa. A Bíblia diz que Jesus o amou porque ele cumpria os mandamentos da lei. E Jesus disse que lhe faltava uma coisa, porque ele era rico. Ele devia vender os seus bens, se desfazer da sua riqueza, doar para os pobres e seguir Jesus. Ouvindo aquilo, aquele jovem se entristeceu e foi embora, porque ele tinha muitos bens. Ainda lhe faltava ter o desapego das riquezas, das coisas materiais dessa terra. Eu te pergunto, o que é que te falta? Será que é deixar de falar com aquela pessoa que te leva para os caminhos distantes do plano de Deus para a tua vida? Será que é aquele vício que você carrega consigo em segredo, que você não consegue se desfazer? Será que é um sentimento? Será que é uma mágoa que você carrega consigo, que você ainda não conseguiu deixar para trás? Será que te falta perdoar alguém? Então, observando a vida de Pedro, a gente vê que ele largou tudo. Durante o ministério de Jesus, ele andou ao lado de Cristo. E depois da morte de Cristo, Pedro voltou à vida que ele levava antes. Ele voltou a pescar junto com outros discípulos. E certo dia ele estava pescando e Jesus apareceu na praia depois de ressurreto, depois de ressuscitar dentre os mortos. E ele teve um encontro com Pedro, um encontro pessoal, e Jesus o confrontou. E Jesus dizia: cuide das minhas ovelhas, lembrando a Pedro que ele havia sido chamado para ser pescador de homens e não de peixes, que Pedro não devia mais estar naquele barco atrás do alimento que se estraga, mas sim estar pescando vidas para o reino de Deus e cuidando das ovelhas de Jesus. E eu te pergunto, o que Deus tem dito para você? O que Deus tem dito para você alargar, para você seguir? O que te falta para seguir Jesus de todo o coração, com tudo o que você é, com tudo o que você tem? O que te amarra ao passado? O que te prende ao velho homem, o homem do pecado? E tendo dito todas essas coisas, nós temos que
tomar uma decisão que nos leve a praticar os ensinamentos que nós estamos tendo acerca da vida de Pedro. E essa é uma decisão muito pessoal, porque só Deus e você sabe aquilo que te prende, aquilo que te falta para você segui-lo verdadeiramente, assim como Pedro, ganhar muitas vidas para Jesus. Então, que você tome a decisão, se for de largar algo, de fazer isso e fazer imediatamente, como Pedro fez, deixando seu barco ali e seguindo a Cristo. Se for de dar o perdão a alguém, para você perder essa mágoa, é perdoar. Se for deixar um vício, é fazê-lo, lutar para consegui-lo. Então, tome a sua decisão. Você sabe o que é, Deus também sabe. Você não pode enganar a Deus, você pode esconder de qualquer pessoa, mas não de Deus. Então que você tome uma decisão com Deus, encerre esse estudo bíblico com uma oração,